Vamos para o sumário da aula de hoje. Como devem acompanhar, vamos falar de referências bibliográficas, a sua localização nos textos e elementos fundamentais da referência bibliográfica. Na verdade, aquilo que nós temos vindo a conversar ao longo das nossas aulas é sobre o modo como estudar. E para consolidar e reforçar aquilo que nós já falamos, queria deixar-vos mais alguns elementos, mais algumas pistas. Mas antes devo-vos dizer que estamos contentes, porque estão a trabalhar, estão a seguir as aulas atentamente e estão a fazer os trabalhos. Isto é muito importante, isto é muito bom. Certamente, quando nós falamos de pesquisa, vocês lá em casa tentaram perceber ou tentaram aprofundar os vossos conhecimentos. Aquilo que nós vamos ver é o seguinte, portanto, nós falamos de pesquisa, certo? Que é o que é mesmo? Muito bem. É procura de informações. Portanto, nós vamos à procura de informações. Procura de informações. Certo? Muito bem. E para quê que isto nos serve? Para consolidarmos os nossos... Muito bem. Para consolidar os nossos conhecimentos. Não é verdade? Certo. Muito bem. E ainda, quando nós fazemos uma pesquisa, interessante, porque nós vamos lendo. À medida que nós vamos lendo, temos que ler com lápis na mão para sublinhar, não é? Para tirar palavras importantes, as palavras que nós não conhecemos o significado, irmos procurar no dicionário. Estamos a falar de uma leitura dinâmica, que é isso que vocês devem fazer. Não se pode fazer uma leitura e depois esquecer tudo. Porque logo a seguir, quando nós pesquisamos, nós fazemos o quê? Nós fazemos fichas. A ficha de leitura, que é aquilo que vocês estão a fazer. Alguns já fizeram, já enviaram aos professores. E devem continuar a fazer isso. Quando nós fazemos as fichas são o quê? Na verdade, são pequenas neste caso, fragmentos, certo? Onde nós registramos o quê? Onde nós registramos algumas memórias, não é? Nós escrevemos, portanto, não é? Escreve-se as memórias. Porque a nossa cabeça não dá para guardar tudo. Nós temos que ter um rascunho. Porque esse rascunho vai nos servir logo a seguir para os nossos trabalhos. E ainda, as fichas são pequenos textos narrativos, né? Pequenos textos narrativos que nós precisamos para os nossos trabalhos. Depois deste processo todo, né? Pesquisa, procura informação, consolidar, fazemos a ficha para depois utilizar no nosso trabalho. Isto vai nos dar o quê? Um texto, né? Vai dar textos. E esses textos são o quê? Neste caso, nós fazemos, com licença, o compasso, nós fazemos o quê? A redação, não é? Quem pesquisar tem uma boa ficha, tem uma boa redação, tem um bom trabalho e terá sucesso. E depois aqui, nos textos, nós vamos agora complementar, né? Complementar, não é? Vamos aqui a ter acréscimos, não é? Acréscimos, por aí fora. Então, temos um texto normativo, temos um texto importante. E não esquecer que aqui nos textos, logo a seguir, uma coisa importante que nós vamos falar hoje é a referência bibliográfica, que é aquilo que nós vamos estudar hoje, porque não se pode ter textos normativos, textos bonitos, textos com qualidade, se nós não escrevermos as referências bibliográficas, de onde nós teremos todas essas informações. Conforme eu vos disse, vamos falar de referências bibliográficas que são importantes para a qualidade do nosso trabalho. Referências bibliográficas são uma listagem de todos os documentos que nós consultamos para a realização do nosso trabalho. Na verdade,
conforme eu vos disse algures numa das aulas, aquilo que nós pretendemos fazer com o nosso trabalho, algumas pesquisas temáticas, por exemplo, ou outras, há pessoas que já fizeram algumas pesquisas interessantes e que isso está disponível em livros didáticos, livros científicos, temáticos, conforme for o caso. Então, é importante consultarem essas referências para que possamos dar uma qualidade, melhorar, digamos assim, o nosso trabalho. É muito importante a referência bibliográfica e vamos ver porquê. Primeiro, identificar as publicações que foram consultadas e a partir das quais foram recolhidos os conteúdos que são citados no texto, evitando assim situações de plágio. E neste caso é importante esclarecer, porque os alunos muitas vezes, nas pesquisas que fazem, vão diretamente a uma determinada fonte, copiam ipsis verbis aquilo que está lá e nem sequer mudam uma vírgula. É importante, porque o plágio é cópia, é copiar assim como está. Mas você não precisa fazer isso. Você vai, procura informação, lê essa informação, interpreta essa informação, analisa essa informação. De outra forma, se você fizer, será plágio. Mas vamos ver como fazer isto e que possamos tirar ou trazer informações de outros para o nosso trabalho sem ser considerado plágio. Importante, não vão às fontes copiar igualzinho aquilo que está, mas se copiarem, há uma técnica, há uma forma de fazer e que vamos ver. Ainda dentro da referência bibliográfica, estabelecer uma distinção clara entre o trabalho do pesquisador, neste caso o estudante, e o trabalho publicado por outros, mostrando como o trabalho dos outros contribuiu para o nosso trabalho, para o enriquecimento do nosso trabalho. Porque poderemos procurar várias ideias várias, de vários autores, vários especialistas na matéria que já falaram de determinado assunto que nós pretendemos trabalhar. Quando for assim, estamos muito bem e vamos trabalhar e ter sucesso no nosso trabalho. Especificar a localização precisa dos conteúdos citados na sua publicação, de modo a que os leitores possam consultá-los assim que se pretenderem. Na verdade, quando nós fazemos tudo isso, nós devemos colocar o número de páginas, a obra publicada, onde é que isso está, porque há pessoas que poderão querer conferir essas informações. Vão lá, vão à procura, vão tentar saber como é que você fez. Por isso, é importante essa questão de referência bibliográfica no seu trabalho. E certamente você já fez alguns trabalhos escolares e não só. Os professores já lhe pediram vários trabalhos. E você tem feito de que forma? O que é que você tem utilizado? Como é que você fez esses trabalhos? Será que cumpriu essas normas, estas regras? Porque existem estas regras e estas normas que nós devemos fazer e cumprir para o sucesso sempre do trabalho. Ainda, onde é que a referência bibliográfica se localiza nos nossos trabalhos ou nos nossos textos? Sabe nos dizer? Normalmente, como é que você costuma fazer? Muito bem, é isso mesmo. Então, as referências bibliográficas podem vir em listas após o texto, antecedendo os anexos, rodapé, fim do capítulo, antecedendo resumos, resenhas e recensões, quando publicadas independentes do texto. Acho que estes conceitos e essas palavras vocês já conhecem, porque vocês já trabalharam ao longo do primeiro ou do segundo trimestre na sala com o professor. E estes conhecimentos não são para serem guardados, mas sim para serem utilizados e colocados em prática. Portanto, ainda, quais são os elementos fundamentais da referência bibliográfica? Sabe nos dizer? Quais são? Muito bem. O que é que você costuma fazer? Mais? Livros? Sim. A edição? Ótimo. Mais o quê? Já vi que estão atentos. É isso mesmo. Nós devemos... Os elementos são, tanto, o último apelido do autor, autores, em negrito e em maiúscula, nome próprio do autor, título da obra, sublinhado ou em itálico, local da publicação, nome da editora e data da publicação. Esses elementos não podem falhar quando nós estamos a fazer referências bibliográficas. Muito bem.
Vamos ver alguns exemplos, porque já falamos muito sobre referências bibliográficas, mas vamos ver exemplos concretos. Freira Manuela, Educação Intercultural, Lisboa, Universidade Aberta, 2003. É um exemplo que nós estamos a dar para mostrar como deve fazer referências bibliográficas no seu trabalho. Umas observações importantes. As informações são separadas por vírgulas, como pode ver no exemplo aqui, acima. Possui todas as referências bibliográficas consultadas na elaboração do trabalho. Por isso, mais uma vez, importante referenciar a importância de fichas de leitura. Porque quando nós fazemos o texto, vamos pela redação do texto, não é? Precisamos destas informações. Para quê? Para qualificar sempre o nosso trabalho que nós vamos fazendo. Por isso, fazer o texto, ou quando nós fazemos o texto, escrevemos, a qualidade está ali. Nós vamos mostrar ao professor que entendemos. Mostraremos ao professor que pesquisamos, que temos informações. E é sempre bom, é sempre útil, porque o professor também, ao avaliar o seu trabalho, deverá ter tudo isto em boa nota e devida conta. Por isso é importante mostrar esses passos nos teus trabalhos e na produção do texto final. Ainda, dispõe-se por ordem alfabética dos nomes dos autores. E atenção, é sempre por apelido, que deve vir em maiúscula e a negrito. Certo? Compreenderam bem? Agora vamos para o exercício. Muito bem, agora que já terminamos de falar sobre referências bibliográficas, vamos ver se conseguiu entender bem como devemos organizá-las num texto e fazer um bom trabalho. Então, vamos ao exercício para ver se conseguiram entender. O exercício é o seguinte. Organiza as seguintes listas bibliográficas. Primeiro, Editora Nova Fronteira, Abreu, Marta, Rio de Janeiro, São Paulo, O Império do Divino, Festas religiosas e cultura popular no Rio de Janeiro, 1830 a 1900. Terceira impressão, FAPESP, 1999. É a primeira referência bibliográfica. A segunda, Perspectiva, 2017, Bourdieu, Pierre, sexta edição, A Economia das Trocas Simbólicas, São Paulo. A terceira, 1996, Andrade, Elisa Silva, Paris, Edition L'Harmattan, As Ilhas de Cabo Verde, da Descoberta à Independência Nacional, 1460-1975. Por último, Splen Edições, Cimedo, José Maria e Turano, Maria Rosário, Praia, 1997, Cabo Verde, Ciclo Ritual das Festividades da Tabanca. São estas referências bibliográficas que vocês vão organizar conforme aquilo que nós já falamos anteriormente sobre o que é referência bibliográfica, como é que nós devemos organizá-los, e os elementos fundamentais estão ali no quadro, não é? Já copiaram, e agora vocês têm um tempo para resolverem este pequeno exercício. Vamos lá? Força! Conseguiram fazer? Foi difícil? Claro que não.
mas vamos dar algumas ideias e respostas e vocês vão tentar perceber e comparar com as vossas, certo? Muito bem. Então, para o primeiro, ou para a primeira referência bibliográfica, sempre, nunca esquecer disto, o apelido à frente, negrito e maiúscula. Abreu, Marta, o título da obra O Império do Divino, Festas Religiosas e Cultura Popular no Rio de Janeiro, vem em itálico, sublinhado ou sublinhado, tá bom? Nós aqui sublinhamos e colocamos em itálico para que possamos ver melhor esta referência. Depois, toda a referência, São Paulo, o lugar, a editora, né, em Rio de Janeiro, a terceira edição e o ano da publicação. Muito bem, vamos para o segundo. Exatamente isto, é Andrade. Por quê? Não podem esquecer que nós devemos ir sempre por alfabético, não? Por ordem alfabética. Temos a Abreu, depois a seguir Andrade, então, ok? Sempre por ordem alfabética. Andrade, Elisa Silva, As Ilhas de Cabo Verde, da descoberta à independência nacional, 1460 a 1975, edição L'Harmattan, Paris, 1996. Muito bem. E a seguir vem o quê? Letra B, Bourdieu, Pierre Bourdieu, A Economia das Trocas Simbólicas, em São Paulo, perspectiva, sexta edição, e a data 2007. E por último, vem o Cimedo, José Maria. Cimedo, José Maria e Turano. Vejam que aqui temos dois autores. E depois vamos mostrar. E isto aqui já fica como lição dada, porque quando temos dois autores, a referência bibliográfica deve ser neste formato, nesta forma. Cimedo, José Maria e Turano, Maria Rosário, Cabo Verde, Ciclo Ritual das Festividades da Tabanca, Praia, Splend Edições, 1997. Muito bem. Feitas as correções, os trabalhos feitos, vi que perceberam e isso é muito importante para a continuidade e o sucesso das nossas aulas, aprender e estudar em casa. Uma outra coisa importante que nós queremos falar hoje, algumas notas importantes. A bibliografia e a webigrafia são indicadas no final dos trabalhos em ordem alfabética. Já fazia referência a isso. Existem normas orientadoras, neste caso APA, para a referência bibliográfica e webigrafia. Pessoal, em tudo na nossa vida há regras, há normas, há convenções. Vocês podem imaginar se a escola não tivesse regras, como é que seria? Imaginem agora que nós estamos a viver nesta situação de pandemia, em que as autoridades nos dizem, fiquem em casa, vamos cuidar. Imaginem se cada um saísse por aí a fazer as suas coisas. Seria muito mais complicado e não seria possível controlar esse foco, essa doença. Então, é importante na nossa vida, também na nossa vida, lá na nossa casa, vizinhança, na rua, onde quer que estejamos, nós devemos seguir as normas, as regras de conduta, o respeito, a amizade, cultivar isto com a vizinhança, lá em casa, sobretudo. Neste momento importante, aproveitem para serem melhores pessoas, serem melhores alunos, serem melhores filhos, serem melhores em tudo. Então, por quê? Porque existem regras. É a mesma coisa, é igual com aquilo que acontece com as referências bibliográficas. Existem regras que nós devemos seguir. Nunca esqueça disso. Siga as normas, siga as regras, porque elas existem para serem utilizadas e existem para o nosso bem. Não é para outras coisas. As pessoas hoje criticam muito. Temos que ficar em casa, não temos muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Vamos aprender a ser melhores pessoas, mais amigas uns dos outros, mais interessantes. E convivialidade é muito importante para que possamos ser cada vez melhor e mais felizes. Sendo assim, temos aqui alguns exemplos importantes também. O que fazer quando há um autor? Quem nos diz isso? As normas nos dizem. Quando há mais do que um autor, como é que nós vamos fazer? E os títulos e os subtítulos, como devem constar nos trabalhos? Importante, isto de quem nos dá tudo isto, são as normas que nós temos para seguir. Vamos ver só alguns exemplos rápidos que vai nos servir nos próximos trabalhos. Quando existem 2 ou 3 autores, devem ser colocados os nomes de todos os autores. Por exemplo, temos aqui Magalhães,
Alçada, Histórias e Lendas de Europa, Lisboa, Caminho, 1992. Mas quando temos mais de 3 autores, como é que nós vamos fazer? Primeiro, indica-se o nome do primeiro autor, podem ver o exemplo, e escrevemos aquela palavrinha mágica, é tal. É tal significa e outros. Temos aqui Marques, Admar, é tal, significa mais autores, portanto, significa que este livro foi escrito a 3 mãos ou mais pessoas, né? Marques, Admar, et al., História Contemporânea, através de textos, São Paulo, contexto 2004. E se nós consultarmos uma página na internet, como é que nós vamos fazer a referência? Sabem disso? Muito bem. Apelido, nome ou responsável, ano, título em itálico ou em linha, disponível nós vamos colocar o endereço eletrônico, data da consulta, entre parênteses reto, ou parênteses retos. Exemplo que nós temos aqui, Reis, Carlos, 1991, técnicas de análise textual, disponível em www.minero.universidadevra.pt. Consultado em, muito importante colocar esta referência, consultado em. Porquê? Porque os artigos da internet podem ser alterados, podem ser modificados, sempre. Por isso, que quando nós demos na nossa aula 1, insistimos muito nessa questão de estarmos atentos às fontes e importante para o nosso trabalho. Não podia sair daqui sem deixar-vos um pequeno TPC. Pequeno TPC mesmo, pequeno. Façam e entregam aos professores. Estamos a receber feedbacks importantes de que estão a seguir a aula com atenção, de que estão a ter os materiais, estão a fazer, estão a enviar. É isso mesmo que nós temos que fazer. Muito importante, continuem assim. Vocês são alunos 11º ano, já têm uma certa autonomia de estudo. Muito bem. TPC é igual àquilo que nós fizemos no exercício. Lembrem do que era? Era a organização das listas bibliográficas. Então temos aqui o quê? Biblioteca Ulmeiro, número 18, Lisboa, Filho João Lopes, Defesa do Património Sociocultural de Cabo Verde, 1985. O segundo, Literatura em Chão de Cultura, Coita, São Paulo, Ateliê Editorial, Praia, Gomes Simone Caputo, Cabo Verde, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 2008. Gonçalves, Cabo Verde Band, Instituto de Arquivo Nacional, Histórico Nacional, Carlos Felipe, Praia, junho de 2006. Por último, Gráfica de Mindelo, São Vicente, Monteiro, César Augusto, Manel de Novas, Música, Vida, Cabo Verdeanidade, dezembro 2003. Muito bem, agora vamos fazer a síntese da nossa aula de hoje. Certamente, todo mundo lembra, recorda daquilo que nós falamos, não é? Muito bem, então nós falamos de quê? Referência bibliográfica, a sua importância, a sua localização no texto, nos trabalhos. Falamos de elementos fundamentais da referência bibliográfica, estão a recordar, muito bem. E consulta de livros, vários autores ou páginas na internet. Nós demos as normas que devem ser seguidas para que isso fique muito bem e bem claro no trabalho. E ainda, para concluir mesmo, devo dizer que, vamos aproveitar o mesmo esquema, dizer que na pesquisa nós devemos consultar várias fontes de informações, fontes diversificadas. Muito bem, nós devemos ir à bibliografia. Também web, né? Eu vou escrever aqui web, né? Webgrafia.
Por que nós devemos, na pesquisa, fazer tudo isto? Tudo isto nos dá o quê? Uma maior originalidade. Vamos ser originais. Não é? Vamos ser originais, ter maior originalidade. Não é? A criatividade. Não é? Falamos também da citação. Não copiar o plágio. E que isto fique bem claro. Portanto, isto é muito importante. E para a ficha, ou para as fichas, já sabem, sempre aquela organização, não é? Organizadas, as informações todas bem organizadas, para podermos ter mais tempo, né? Economia do tempo, elementos essenciais nós devemos escrever, para que depois, no final, cruzar as informações, cruzar os dados, analisar e interpretar. E no final, o texto, que é sempre mais importante, quer dizer, não é sempre mais importante, é importante, porque é o produto final, é o resultado final do nosso trabalho. Então, o texto será mais fundamentada, não é? Ok? Será mais fundamentar, mais fundamentação, será mais credível, não é? Mais credível e ainda, por último, será um texto seguro, não é? Boas e ótimas informações e bons trabalhos sairão de certeza dali. Assim terminamos a nossa terceira aula de língua portuguesa do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero ver-vos na próxima aula. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros em casa.